Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E antes de falar do nosso convidado de hoje, eu queria agradecer a Monbora por essa temporada incrível de programas épicos, como, por exemplo, Nino Schurter, Thomas Frischnet, Edivando Souza Cruz e hoje mais um grande ídolo raiz do nosso Brasil, Márcio Ravelli. 10 vezes campeão brasileiro na elite, nascido em 72 em Itu e um dos, se não o maior piloto de cross-country do Brasil. Márcio, obrigada por aceitar o convite. Cara, tô acreditando que demorou 2 anos para você aparecer aqui. E a sensação que eu tenho é que a gente é amigo, a gente é próximo, você está presente na minha história desde que eu entrei no mountain bike. Então, assim, o Márcio, qualquer hora eu vou ligar para ele, ele vai topar vir. E eu não imaginei que fosse demorar tanto. Olha, me desculpe por isso, mas obrigada por estar aqui hoje, viu? Vivi, obrigado e obrigado, né? Nosso convite, com certeza ia aceitar já na hora, até porque eu gosto de contar da história, né? Eu gosto de falar um pouquinho de tudo que aconteceu. Tem muita gente que não sabe, né? Então vamos recapitular essa história da gente aí. Márcio, queria começar pela sua história com o mountain bike. Quando que você decidiu que você ia ser atleta profissional de mountain bike? Bom, na verdade, eu comecei muito cedo na bike, né? BMX, até dos 8 aos 18, e até nessa época, quando a gente morava lá em Itu, que hoje eu estou em São José, a gente tinha um bairro onde tinha umas rampinhas de uma garotada que já pulavam, né, um pessoal mais velho que eu, lá, uma molecada mais velha que eu. E aí eu migrei para esses saltos, né? Meu pai me deu aquela BMX Turbo, que tinha um tanquinho amarelo. Nossa, insisti bastante naquela bike. Eu até andava numa bike do meu pai de era uma aro 26 que chamava, como é que ela chamava? Calói Jovem. E era meio speed, assim, uma bike. E aí eu fui migrando, nossa, fui pro BMX, fiquei muito tempo fazendo técnicas de mountain bike. Naquela época eu pulava os molecadas deitadas no chão na rua. Eu lembro que eu botei 8 moleques para pular uma rampinha de tijolo. E aí, e quando esses caras que eram do BMX, eles migraram pro mountain bike antes do que eu. E aí, o que aconteceu? O Valdir, eu lembro o Virgílio. E no final das contas, os caras, meu, você tem que ir pro mountain bike. Eu falei assim, não, essa bicicleta é grande aí, não vou conseguir fazer manobra. Porque eu gostava de fazer os freestyle, né? Vertical, essas coisas do Uhum. BMX. E eu fui muito Gostava? resistente. É, não, ainda gosto. Gosta, né? Só que eu não tenho mais a bike Aro 20, né? E hoje eu faço com a mountain bike. Só que eu não gostava, assim, até então eu não tinha experimentado. Foi quando eles insistiram, falou, não, você tem que ir uma prova. E teve a House Chic, era uma das primeiras provas no Brasil, prova do Félix, tinha uma prova em Joanópolis. E eu fui com uma bike emprestada, de um amigo meu. Ele Com uma mountain foi, bike. eu lembro que tinha 110 caras na minha categoria. Poxa, Era tá cadete. Porque considerável. antes era elite e cadete, né? Hoje chama elite sub-23, era mais ou menos isso aí. Porque eu tinha 19 anos. Aí eu E isso foi em que competi ano? no, no começo de 91. Tá. É isso Começo que de eu ia 91. falar, É. porque pela sua bio, seus primeiros títulos brasileiros vêm nesse ano de 91. Ah, o 91 já fiquei campeão brasileiro. Foi muito rápido. A minha quarta Caraca. corrida foi o Campeonato Brasileiro de Niterói e eu ganhei. Sem saber que tinha ganhado, né? Porque eu não tinha roupa específica para correr, né? Na prova da House Chic. Que o E cara falou, vai com a minha bicicleta. Eu falei, mas e bermuda? Ele falou assim, daí corri com uma camiseta de algodão. Eu tenho uhum. foto, vou te mandar. E uma bermuda da JT de BMX que eu cortei e minha mãe costurou a borda, assim. Então eu fiquei com uma bermuda sem forro, né? E a camiseta de algodão. E aí fui correr a House Chic. Aí os caras da KHS tinham uma equipe naquela época. E eles viram e falou, pô, e eu fiquei em quarto na época nessa prova. Na primeira Eu tava bem, mas eu saí que nem um doido, porque BMX tinha muito disso. E explosão. aí, daí faltou um pouco de endurance para mim, eu acabei sentindo o ritmo e fiquei em quarto. E era quanto tempo de prova?
aquela época era muito longo as provas, né? Os cross country era tipo 2 horas, 1 hora e 40, Já duas era horas e circuito. vinte, era circuito. Aham. Tinha algumas provas né, que a gente chamava Intercity, Trip Trail, e foi Uhum. quando. Mas eu gostava de trilha, né? Então eu tinha essa característica de andar muito fácil na trilha. E aí foi quando os caras, ó, tá vendo? Depois o resultado falou, ó, falei que você ia se dar bem, cara, porque eu dei pau em muitos caras que estavam já há anos ali, né? E aí foi quando eu migrei. Eu comprei uma Caloi rajadinha na época, Hum. meti solda lá, transformei ela, botei a traseira, mudei, fiz umas coisas lá, porque eu sempre fui professor Pardal também em construir as coisas. E aí A eu, bike não te agradava do jeito que ela era por causa das manobras? não, na verdade, assim, eu inventei o quadro era tradicional, né, que tem o triângulo dianteiro e traseiro, eu copiei uma Nishiki que tinha, era a traseira era igual uma que tem uma Scott que chama Endorphin, na época, eu imitei o quadro, fiz a solda, eu roubei umas cadeiras da minha mãe que tinha no fundo de casa, que tinha um tubo assim, parecido, mas a bicicleta Meu vivia Deus. trincando, Lógico. a corrida que eu corri eu lembro que era de um cara que chamava Félix, eu fiz quatro coroas no Você pé tinha de vela, quatro coroas quatro no pé de coroas, vela? é. Só que o pé de vela caiu no chão porque eu soldei, e a solda que a gente fazia era uma solda caseira de solda elétrica, que tinha eletrodo tudo, que minha mãe me É. xingava porque caía a resistência da casa toda vez que eu ia soldar, que ela grudava porque ela puxava muita amperagem. Meu, uma história muito louca. Se eu sentar um dia para conversar com os caras, não acredito que você fez isso. Não, não acredito que você fez isso. Ah, e assim, até para falar rápido, assim, como que é uma máquina de solda caseira na época, Hum. só digitar no YouTube, você pegava um balde de sal grosso, pegava um fio enrolado, enfiava metade do balde de sal grosso, um pouco mais de água, colocava lá o fio meio enrolado, ligava um fio no positivo, o outro você ligava o fio negativo e fazia um fio como onde um Um revolvinho do condutor. eletrodo. Então, quando você encostava na peça, dava o curto e ativava e o eletrodo soldava. E eu aprendi Meu isso com o vô de um Deus. amigo nosso lá de Itu, lá do Gerson, e a gente fez essa máquina de solda, fazia as bicicletas. Então, a gente, na verdade, não precisava fazer tudo isso. Isso a coisa ainda estava no inventário, né? A gente gostava de fazer diferente. O raio da bicicleta, que geralmente tem 28, 32, 36, a gente tinha os raios 64 raios, a gente 72 raios. Por quê? Porque a gente ia furando o cubo, né? Entre um raio e outro, a gente ia fazendo furinhos, fazia furo no aro, e a gente ia acrescentando mais aros. No BMX a gente fazia muito isso. Então a roda tinha muito. E Era não maluquice. precisava, era pelo estilo. Era estilo nosso, a gente, vamos fazer coisa diferente. Entendi. Com essas maluquices eu levei para o mountain bike até o dia que eu consegui o patrocínio da KHS, porque eu fui o Campeonato Brasileiro em Niterói, e é uma história muito interessante, porque eu não conhecia nada, não sabia, não conhecia ninguém, e esse cara falou para mim, cara, por que você não vai correr o Campeonato Brasileiro? Eu falei assim, não, você tá louco? Correr o Campeonato Brasileiro? Você tá maluco? Vou ganhar, vou ficar em último. Não, cara, eu tô falando pra você, você vai se dar bem. Você tá andando pra caramba. Ó, terceira corrida que você fez aí, você já ganhou. Porque a primeira corrida que eu fiz, na verdade, teve a Raul Chic, depois eu corri em tudo, depois eu corri em Joanópolis, aí ganhei. E aí os caras já iam pro brasileiro lá, com a prefeitura de Itu, um golzinho quadrado, velho. Eu falei assim: ah, mas tem lugar para mim? Ele falou assim: tem. Ele falou: ó, vou fazer tua inscrição, vamos federar você e você vai correr. Eu falei: nossa, vamos embora, né? E aí eu não tinha idade para correr na Elite, quer dizer, eu até tinha idade para correr na Elite, mas eu corri na Cadete. E deu maior rolo, porque no quando eu corri em Niterói, que deu a largada, eu não sabia nem o que estava acontecendo lá, aquele maluquice, tinha um monte de cara, os caras tudo de equipe, e foi dando volta. E quem me dava água era o motorista da prefeitura, que chama Amaral, né? Aham. E eu tinha água no garrafinho e refrigerante, porque não sabia o que era isotônico, essas coisas. Aí, e o Amaral falou: Amaral, que posição que eu tô? Ele falou: ah, não sei, cara, você tá, acho que é entre os 10. Passava outra volta, e aí, Amaral, que posição que eu tô? Falou: ah, cara, eu acho que você tá em sexto. Na verdade, eu já tava em primeiro. E a locução não falava isso porque também não me conhecia. E aí, quando os caras deram conta, na chegada,
Eu tava indo assim numa reta em Niterói, eu tenho uma foto que o cara fala assim, e veio o primeiro da cadete. Aí eu olhei para trás, falei, vou tomar a volta. Aham. E na verdade o cara falou assim, o nome dele é Márcio Ravelli, grande campeão. Pô, tava o Thiago Machado, o Alexandre Gravel na época, o Miguel Giovannini. E aí, meu, eu ganhei essa prova aí sem meio maluquice, sem saber. E aí eu Cara, que migrei, sensacional. e aí deu maior rolo, porque os caras queriam migrar para elite, eu migrei para elite na metade do caminho. Então, até esse título meu de primeiro que foi bem assim contestado, porque os caras, mas você começou na cadete, terminou na elite, até daí na época na confederação, uma política, sempre foi uma política, né? Mas naquela época era uma política que só uma pessoa resolvia. Era menos democrático. Hoje a gente ainda consegue Hoje ainda discutir um você pouco. tem, né? E a gente não tinha rede social para poder brigar, né? Hoje, se você fizer alguma coisa errada, mete na rede social, o cara, opa. Uhum. Então, meu, era tudo muito precário. E, na verdade, e, e aí, beleza. Aí, 91, aí 92 eu ganhei, eu corri 17 provas, ganhei 16 em Caramba, mas aí 2022. então você ficou na equipe, que era KHS. A equipe KHS, que é americana, até hoje tem ainda um representante aqui no Brasil, que acho que mudou três vezes o dono. Eu fui KHS 91, 92 e 93. Daí a Caloi queria de todo jeito, já em 93 a Caloi já queria me patrocinar, mas daí não fecharam comigo. Aí na época do seu Bruno Caloi, ele me chamou, falou para Margarida, que era o Toninho também, que era o tag, falou, não, a gente tem que pegar esse moleque tá ganhando tudo, não tem como, na época do Mazaron, os caras botavam um monte de gente, o Erivan, falou, não, esse cara tá ganhando tudo, meu, tem que pegar esse moleque. Aí meu tio que me assessorava nas minhas coisas, mas, pô, imagina, a gente era muito amador para tudo. E aí, meu tio falou, tio, quanto que eu peço, né, de salário? Eu não sei. Ele falou assim, porque eu ganhava US$ 200 na KHS na época, que os caras eram donos de banco, me pagavam em dólar, eu guardava embaixo da gaveta, escondido em casa, e eles me pagavam toda a despesa, e eu ficava juntando dólar, dinheiro, nem sabia que eu olhava aquele papel verde lá em 91, falei, nossa, O que que eu vou fazer com isso? ó, tô internacional, com dólar. Cara, era figura, era muito engraçado. E aí, na Calói, eu chutei o balde e falei assim, eu quero tanto, eu quero isso, quero um plano de saúde na época, já começava a entender um Muito pouco bom. mais, né? Uhum, E a Calói era legal porque eles eram muito profissionais, eles assinavam a carteira, como funcionário da Calói, entendeu? uhum. E aí Daí eu, você tinha acesso a todos os benefícios. daí eu lembro que eu fechei em 94, 95, 96, 97, Calói. Muito bom. E qual era a sua referência? Quem que era uma referência para você nesse momento da sua Ó, vida? quando eu comecei, inclusive teve uma prova em Águas da Prata, que logo no começo, que eu fui de cadete, já fui para elite, que tava Oswaldão e Ramires. Eu falava assim, cara, andar com esses caras vai ser difícil. Nossa, como é que eu Que vou andar com esses demais. caras aí? Você tá louco? Aí eu lembro, né, que em Itu a gente via revista, né? Depois de um mês vinha a revista, então eu já, lógico, né, já tinha acho que era BC Sport, que já estava naquela época. E aí, quando eu me vi do lado dos caras, tremendo as pernas, é óbvio, né? Mas quando deu a Uhum, largada, tudo, meu, eu só sabia pedalar, sair que nem um doido. Os caras não me pegavam na descida, e eu pesava 59 quilos, então assim, eu subia que nem um canhão, e na descida ninguém me pegava. Então eu associava tudo isso, falava assim, cara, esse cara é completo, magrinho, uhum. subia bem. E aí eu comecei a adquirir já o Endurance, porque até então eu tinha só a explosão por causa do BMX, e migrei, comecei a treinar mais longo, fui ganhando essa forma, essa característica, e aí as provas maior duração eu fui, e aí foi embora, mano, nossa, E você a gente teve não um sabia, treinador. a gente não sabia muito o que estava acontecendo, né? Mas meu primeiro treinador, você ia perguntar isso, né? Quem foi? Quem que te treinou? Quem que te explicou que precisa fazer para ganhar endurance? E O como se Gustavo, alimentar? Todas essas nuances. olha que interessante. Em 92, aí na KHS, tinha o treinador
da Fernanda Keller, que era o Gustavo Garzon. E a KHS falou para mim, não, vou te arrumar uma nutricionista e um treinador. Esse cara, o Gustavo Garzon, daí fui para Niterói, né, que ele morava lá, aí ele fez uma avaliação na época, e aí ele começou a passar, eu gostava muito do treino dele, porque a gente treinava assim, durante o dia, vou dar 80 quilômetros e só, não fazia mais nada durante o dia, porque achava que ia cansar. Aí ele começou já naquela época, eu gostava muito, que muitos fazem hoje, que era treinar períodos durante o dia. Ah, de manhã você vai fazer X, à tarde vai fazer. Eu falei para ele, mas faz sentido? Ele falou, não, faz o que eu tô falando. E eu evolui bastante também. É porque ele tinha a base do triatlon também, né? Sim, eu acho até que deu certo, porque ele não conhecia o mountain bike, mas ele tinha a base do triatlo. E no fim encaixou o treino. Que legal, foi É, pioneiro nisso sem saber. sem saber. A gente fazia as coisas e acabava dando certo. Lógico, tinha uma coisa ou outra que a gente errava, Normal. tinha algumas coisas que a gente acertava. Uma das coisas, por exemplo, que eu errei, que eu peguei uma nutricionista logo de cara, que eles me deram, e ela falou assim para mim, e ela era vegetariana, né? Hum. Ela falou para mim, ó, você come carne? Eu falei assim, como? Você come, ó, tira tudo isso aí. Eu falei assim, mas eu gosto de carne. Ela falou, não, vamos tirar tudo isso aí. Aí eu falei, ah, tá bom, você sabe o que tá falando. Ela fez uma planilha para mim, Você boa, de disciplinado. alimentação, eu fui. E eu perdi uma prova super importante em 93, o Campeonato Brasileiro com Miguel Giovannini, justamente porque me deu prego de fome durante a prova. Porque assim, eu estava vindo de uma sequência de 93, se eu não me engano, de 14 provas invicto. 13 provas, acho, invicto. Na 14ª foi uma Copa, como é que chamava? Lá em Juiz de Fora. Ah, esqueci o nome. Nutrisport. Aí eu perdi essa prova, só que assim, me deu um branco durante a prova que eu não entendi o que que era. Eu falei assim, cara, o que me deu fome na terceira volta? O que que tá acontecendo comigo, né? Aí eu Uhum. comecei a ficar preocupado. Aí fui correr uma outra prova, também aconteceu a mesma coisa. Aí eu perguntei para ela, ela falou assim, não, acho que vão aumentar um pouquinho a tua alimentação e tal, mas você vai continuar fazendo isso. Aí teve o Campeonato Brasileiro, dia 21 de dezembro de 93, e era a prova mais importante para mim. E eu perdi Hum. essa prova, que também aconteceu a mesma coisa. Daí eu liguei pros donos da KHS e falei, cara, ó, tá acontecendo isso e isso, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô debilitado e falou, não, não, veja aí. Eu falei, ó, eu tenho um médico lá, meu tio arrumou um médico para mim e tu, e eu quero saber o que tá acontecendo, né? Quero fazer alguns exames, eu devo estar com algum problema. Mas Uhum. nem me imaginava que fosse alimentação. Daí o médico chegou lá e tu, um amigo do meu tio, falou assim: você é atleta, né? Eu falei: sou atleta, agora profissional. Aí foi lá, vamos fazer uns exames aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Aí tira aqueles exames básicos ali e tal. Ele Clínicos. falou, cara, ele falou: tô olhando aqui, eu acho que você tá meio anêmico, cara. Mas vamos fazer um teste. Eu vou pedir uns exames, ele falou pra mim: eu vou pedir alguns exames de sangue, vamos ver como é que tá a sua hemoglobina e tal. Mas ele falou: ah, vou fazer um pedido só para você, eu não vou medicar você, não vou fazer nada. Ele falou assim: você come carne, né? Ele falou assim: eu parei de comer carne. Ele falou assim: eu imagino que seja isso. Ele falou: você come fígado de boi? Eu falei assim: nunca comi. Come fígado de boi. Fala para tua mãe fazer. Antes da gente começar o que está acontecendo. Aí eu comi. Eu lembro que era 2 vezes da semana. Nossa, era um doping para mim. Mudou. Aquilo me fez. Tanto é que eu acrescentei todo no meu. É que fígado de boi, na verdade, ele é um produto tóxico, né? Se eu for pensar, né? Porque, Com certeza. mas na época ali, até porque a gente era um cobaia, eu sempre falo, a galera dos anos 90 foram os cobaias para os dias de hoje. Tudo que Uhum. tem, os caras têm tudo na mão hoje, a gente já testou lá atrás. Então, o que acontecia? Nossa, mas Vivi, isso para mim era tão. Assim, foi até o médico também não tinha. Imagina, o médico do interior, ele falou: compra fígado de boi. Ele ia me receitar um medicamento com ferro, né? Tudo certinho, né? Mas ele falou para mim assim: cara, faz isso, só pra gente fazer um teste. E aí você reinseriu a carne na sua rotina De e novo, imagina que aos poucos você encontrou o equilíbrio, porque não precisa comer fígado de boi toda semana também. não, Depois que você não. sentiu que você estava de volta na sua forma, você provavelmente Na, entendeu ver- que aquilo não era uma coisa para você, pelo menos naquela fase de vida, de cortar.
esse alimento que é Exatamente, tão importante para o seu corpo. exatamente. Mas o que aconteceu depois da história toda, porque assim, você pode diminuir tua alimentação, substituir por outra, mas tudo tem que ser gradativo. Não Uhum. pode simplesmente, do nada, você, ó, vou tirar isso de você e você tem uma abstinência. Aí chega uma hora e você fala assim, opa, por que que não foi tirando aos pouquinhos? Então, falou, não, para de uma vez que nós vamos começar a alimentar uma alimentação boa. Tanto é que a alimentação da Nutri na época, eu me sentia mais leve, eu sentia mais assim. Só que aquilo, a parte de endurance, para mim, foi me deixando. Eu poderia ter substituído por outras coisas, mas talvez ela não Você não tinha um soube repertório, né? encaixar, porque era só grãos, era isso. Hoje tem métodos, né? Hoje você consegue identificar muito mais coisas que não precisa ser a carne, né, do que naquela época. Sim, com certeza. Mas eu vou te falar que você tá falando, contando essa história, e aconteceu a mesma coisa comigo em 2018. Eu estava muito influenciada por alguns podcasts que eu ouvia na época, por estudos, por médicos de fora, e, e falei, cara, vou começar a diminuir o consumo de carne. E aí chegou em junho, eu não estava mais performando, não tinha mais nada, eu estava completamente assim, meio apática. E aí eu fui no médico e foi muito engraçado porque era dia do jogo do Brasil, na Copa do Mundo, e aí a minha consulta com o médico era bem antes do jogo. E aí, quando acabou a consulta, o médico falou: Olha, o que você tem que fazer para melhorar disso é ir comer um hambúrguer comigo aqui no bar do lado, que a gente vai assistir o jogo do Brasil. Olha só. Era o Franz Burrini, que era o médico da equipe na época, da Cannondale Factory Racing. E aí a gente foi comer um super cheeseburger, assim, gourmet, delicioso. Eu olhava e falava, nossa, eu realmente precisava disso. E depois eu melhorei, voltei a colocar carne normalmente na minha rotina e aquilo foi melhorando. É É, muito louco como a gente faz umas é, mudanças, umas dietas do nada, da nossa cabeça, ou porque alguém nossa, falou pra gente que tinha que é, fazer. E, cara, não é assim, não tem segredo mágico, né? exatamente, E eu uma vez até fiz um teste com no Iron Bike que eu fiz, que não sei de onde eu vi, que os caras falaram, meu, durante a prova, caldo de cana é bom. Eu falei, beleza. Meti uma garrafa de caldo de cana, falei pro Meu Laércio da Deus. Scott, falou, ó, no quilômetro X você vai me dar esse caldo de cana aqui gelado, eu vou mandar ele para dentro e vou sair que nem um doido. Realmente aconteceu Com isso. certeza saiu que nem um doido. Não deu 15, 20 minutos. Cara, me deu Apagou. um pico de insulina assim, mas então me dava tremedeira, porque Aham, aquilo me deu um rebote, né? Muito açúcar claro. ali e tal. Aham. Aí falei, cara, testar essas coisas não podem testar. Treino, Em testa no prova. treino, né? Não fica Aham. testando em corrida. Mas Cara, muito, muito legal. Essas resenhas de experiências, de perrengues, é muito bom. cada uma. E aí, assim, então, nesse começo de carreira, qual era o seu Ok, seu grande diferencial era a pilotagem, mas você tinha uma força importante também. O que que Tinha, era mas isso? De onde veio? Era a explosão do BMX, a genética? eu, assim, é lógico que eu não posso me gabar e falar de mim, assim, com uma forma de narcisismo, mas eu acho que é um dom, porque eu via de uma forma diferente o aspecto competição. Eu, quando entrava numa competição, eu tinha uma percepção de tudo, de treinamento, sabe, de antecipação, de resposta. Então eu tinha a minha batalha dentro da competição, ela era muito avançada no aspecto de conhecimento sem ter estudado, né? Tanto é que se você me der qualquer coisa para eu, né? Sei lá, se você falar, desmonta um carro, sabe desmontar o carro? Eu falei assim, não, mas vou desafiar você. Então, beleza, me desafio que eu vou fazer isso aí e vou entregar o carro certinho para você. Então, são coisas em que eu estudo, que eu vejo ali de uma forma que eu consigo relacionar, né? E isso, eu estou falando, né, no exemplo de um carro e tal, mas isso é um modo geral. Mas
essa percepção, né, que tem de energia, que daí aí é difícil até de explicar, nessa conexão que tem, que eu tinha, né, na bike, de transpor um obstáculo, uma leveza, de ver uma leitura, de falar assim, ó, vou saltar aqui, vou encaixar a roda da frente naquele ponto, e a traseira vai ficar virada para cá, porque eu já vou fazer a curva. Eu falava assim, eu nunca tinha feito aquilo, mas eu sabia que era necessário e eu sabia como conduzir aquilo simplesmente na teoria. E na Uhum. prática eu fazia. Eu tô falando assim, campeonato mundial quando eu ia em pistas, que hoje em dia, naquela época também, mas você vê assim, todo mundo aglomera num ponto crítico lá da prova. Ah, Sim. olha, tem lá o Rock Garden, lá das descidas de pedra da Beatriz. Eu vinha tranquilamente, eu sabia exatamente como conduzir sem nunca ter passado e sem nunca ter parado. Eu vinha. Então eu tinha uma propriocepção, uma resposta imediata ali, de feeling, de resolver o problema naquele ponto sem nunca ter conhecido. Que Então incrível isso. isso eu não sei te explicar como era. E eu tenho hoje, por isso que eu acho que essa coisa de dar aula, quando eu. Às vezes, assim, se você me perguntar, muita gente pergunta assim, às vezes, do dia a dia, ô, como é que são as suas aulas? Às vezes não sei nem explicar, mas quando eu entro no campo a dar aula, eu começo a me transformar e começo a entender como eu gosto de mensurar cada movimento e eu começo a buscar aquilo e vou entrando, vou me infiltrando e eu me vejo como a pessoa gostaria que eu fizesse para que ela conseguisse fazer tal coisa. E conseguir executar é impressionante, assim, porque, É, não, difícil. se você está numa pista difícil, exposto à La Beatriz pela primeira vez, e pode dar medo, pode dar receio, Não, e esses exato. sentimentos não te dominam, seria isso? Hoje sim, hoje mais, acredita? Ah, acredito. Porque eu assim, hoje eu tô muito mais, né, até que curtindo a bike, e talvez pela maturidade, e a maturidade ela também te dá medo, porque eu sempre falo, os meninos hoje em dia, eles estão num golforite tão grande que eles não têm referência de tombo, nunca quebraram o braço. Até o dia que você quebrar um braço, eu também nunca quebrei nada, mas, aliás, minto, no Zoom 2019 eu fraturei aqui a. É mesmo, você tem um terreno ali na Pônei Porreta. Isso, acredita? 20 minutos de pista e eu tomei um capote lá e quebrei a clavícula. Eu falei, nossa, não acredito. Aquele dia lá o ego foi muito machucado. Por Porque quê? eu falei assim, como é que um cara que é referência, né? Até a Specialized falou, não, vamos pegar um cara que é referência. Tá num training camp ali, né? Num aglomerado de puta legal pra caramba. Início de tudo, sai para fazer o pônei e cai na pista mais assim, porque quando eu cheguei no Zoom, até não conhecia. Os caras falaram assim. Aliás, conhecia o Zoom, mas não tinha andado em algumas pistas lá. Um dia eu andei muito pouco. E Uhum. aí, falei, vamos iniciar na pônei, que pelo menos para dar uma aquecida. Cara, andei 15 minutos, tomei um capote, Mas assim, absurdamente bobo, hum, caí de mau jeito e fraturou a mas clavícula. era um duplinho, não era? Não era, era um cupinzinho que tinha, assim, só para fazer uma graça. Ah, Porque eu tenho tá. essa mania, né? Se eu tô andando na rua, eu vejo uma parede um pouquinho tombada, eu vou lá e faço uma ride. Puf. Aham. Eu vejo um cupim, eu já dou com a roda da frente, já dou. Então eu fico assim, olhando, Uhum. né? É moleque total. E lá no pônei tinha um cupinzinho assim, eu bati no cupim para fazer. Cara, aquilo, se a suspensão, ela tava tão rápida que ela me injetou de uma forma diferente. E aí eu tentei, porque a hora do lançamento que você entra torto, você não conserta mais, né? Tua massa corporal já tomou um rumo. Uhum. No ar você não tem como consertar. É rezar para tentar o máximo que você conseguir trazer o pêndulo aqui e cair meio torto. Mas eu não salvei do tombo. Então quando eu caí, mas me deu um rebote tão de lado assim, ó. Uhum. E eu fui com o ombro exatamente em umas pedrinhas. Au. Mas só que eu levantei. Aí eu bati a costela também aqui, assim, sabe? Quando você perde um pouco a fala, que você fica assim, ai, nossa. Aí beleza. Tomei aquele fogo, levantei, peguei a bicicleta e me deu uma queimada aqui no ombro. Eu falei assim, aí eu olhei e falei assim, nossa, não acredito que eu quebrei a clavícula. Eu já tinha visto, eu vi o carocinho aqui, eu falei assim, nossa, não acredito. Uhum. Meu Deus do céu, aí já.
Eu fiquei descendo ali daquele ponto até lá, eu falei assim, não, isso não aconteceu comigo, não é possível. Uma Foi coisa é um. você saltar um caminhão, um carro, ficar Uhum. pulando os barrancos, que nem eu abuso, mas cair, pior Mas coisa. isso daí, esse feito, esse acontecimento, te deixou mais medroso? Não, eu acho que o que talvez, inclusive hoje, por exemplo, o que me deixou mais medroso foi a minha vida social que eu tenho hoje, da família, e você ter que ficar mais em casa, cuidar do filho e tal, fazer as coisas como trabalho. Eu dou aula, então você fica, né, falando, nossa, cara, eu não posso me machucar, né? Eu preciso ter a técnica mais apurada do planeta para poder passar para meus alunos. Mas chega uma hora que eu tô no limite, eu falo, tá bom, não vou passar. E antigamente eu passava do limite. Quando eu era Entendi. moleque, então os moleques hoje em dia eles passam do limite. E o limite às vezes pode dar certo como pode dar errado, né? Se Uhum. passar do limite, às vezes você fala, nossa, saltei, passei da rampa, caí torto e tal, mas não caí. Mas então, eu acho que olhando assim hoje, até por conta de quando você está profissional, quando você está muito focado naquele ponto, né, de bike, tudo só bike, 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 você não quer nem saber das outras coisas que estão externamente, né? Você só Uhum. foca aquilo e vai. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. Hoje não, hoje eu tô mais na boa, curtindo mais a bike. Eu não faço mais aquelas manobras que eu fazia. Eu dava suicide. Então, assim, são coisas que eu dei uma paradinha. Eu faço, mas na média é mais cautelar. E você tá em paz com isso? Com esse negócio de prioridades que mudaram? Eu vou te contar um segredo. Eu nunca, eu assim, eu falei pouco sobre isso. Quando eu parei profissionalmente, que eu parei assim, vou parar porque eu quis, no auge de carreira, eu falei assim, ah, tá bom, 10 títulos brasileiros, tá bom, eu vou fazer outra coisa, já estava meio que fazendo alguns lances, eu tinha o GP Ravelli com também uma das melhores provas do Brasil, nossa, bombando, eu falei assim, quer dizer, eu falei, eu vou parar de correr. Aí eu parei de correr, talvez por pressão. E aí foi no outro dia me tiraram alguma coisa que eu falei assim, cara, parece que morreu alguém. E eu não deveria ter parado, eu deveria ter continuado mais, porque eu tinha certeza que com 40 anos eu ia estar andando de ponta. Eu parei com 33, profissional. E aí, isso me cobra até hoje, e essas coisas talvez de ser uma referência, isso às vezes me cobra também, mas aquilo que eu te falei, eu consigo lidar um pouco mais com isso. Não me, não me, não me dá muito tédio, assim, só me dá um pouquinho de falar assim, cara, precisava fazer isso, precisava fazer... Ah, mas tá bom. Hoje eu me conformo. Essa acho que é a palavra. É um luto enorme você abrir mão da sua carreira como É, atleta, de tudo que vem, todas as coisas boas que vêm com isso, e acho que a gente esquece a dureza, né, rápido. porque vivi muito tempo profissional. Foi de 91 a 2005, né? Então, E foi como foi muito esse tempo. momento de falar, chegou 2005, como foi essa virada? Você se preparou para parar? Eu me preparei pouco, talvez, por isso que eu tô te falando, eu me preparei pouco. Na época que eu parei, eu tomei uma decisão, falei assim, vou fazer isso. Só que depois me veio um arrependimento. E aí já faz, tipo assim, um ano depois, falei assim, nossa, me veio um arrependimento. Falei, caramba. E aí, tanto é que em 2007 eu tentei voltar em Elite, mas já não E tava mais com a cabeça. Falei, entendi. cara, não tô mais com a cabeça que eu tava antes. E aí veio o conformismo. Daí eu fiquei naquela. Ah, tá bom. Ah, já provei tudo que tinha que provar. Porque também as pessoas vão te deixando assim, né? A Sim. sociedade te deixa. Precisa mais, cara. Você já fez tudo que você tinha que fazer. Para com isso, a família, todo mundo. E se eu não tivesse parado, eu estaria na mesma rotina, né? Que é Uhum. acordar, levantar, correr, competir, pensar no adversário, pensar na corrida. Porque era assim, era focado. Eu sempre falo, não tem outra maneira. Se você quer ser melhor, você tem que mastigar tudo aquilo que você está almejando ali, comer e falar assim, vou fazer isso. Cara, e tem que, bom,
você viveu muito esse lado profissional. Se a gente tirar um milímetro dessa vibe, você perde a referência. Não tem jeito. E isso é difícil, não é? Ficar nisso por tantos anos. É difícil, é difícil. E a gente sabe que um dia acaba, né? Todo mundo sabe que acaba. O que É, eu acho que eu poderia ter insistido mais um pouco. A única coisa que eu penso, não é um arrependimento, mas talvez seja uma maneira assim de ter insistido um pouco mais. E tem algumas coisas na vida que eu acabei não fazendo, que deveria ter feito, que nem, por exemplo, morar fora. Eu tinha certeza, eu tinha, sabe, plena convicção que eu ia ser pelo menos uns 3 melhores do planeta. Eu tinha certeza disso. Só que porque eu via o jeito que eu tinha, como era meu corpo, eu sabia o quanto que eu tinha que treinar, e eu treinava muito pouco, eu não treinava assim uma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, né, tanto é que se eu tivesse os dias de hoje, né, eu até acho que Deus me deu esse dom de competição, porque eu fazia muito pouco para ganhar a corrida, né? entendi. A técnica eu treinava pouco e eu já sabia o que tinha que fazer. Os treinos, eu nunca fui um cara de se ficar treinando, treinando, treinando e fazer isso, mas eu sempre fui disciplinado no momento certo. Ah, Campeonato Brasileiro, beleza. Desliga a chave, foca no brasileiro. Na semana você não conseguia nem falar comigo, porque era a prova mais importante da minha vida. E nas viagens internacionais, como que você levou esse seu jeito de ser, esse seu talento lá para fora? É, os obstáculos das pistas de fora, chegando lá pela primeira vez, assim, tinha um frio na barriga ou tinha sempre essa confiança de, cara, tô preparado para isso, eu tenho a sua base do BMX te deu tudo que você precisava para chegar nessas pistas mais técnicas e mandar ver. Então, assim, é óbvio que quando você chega a primeira, ali, segunda vez no campeonato mundial, até pelo nome em si, já, né, você já ficava, nossa, Uhum. estou no campeonato mundial, caramba, olha quem tá ali, olha, olha o Fishnet, olha o Tomac, cara, esses caras são os reis, né? Então a gente já tinha meio que essa mentalidade, eu digo de vira-lata, porque a gente parecia que a gente estava mais passeando do que vendo os outros querendo tirar autógrafo. Então a gente, essa mentalidade, de um modo geral, a gente tem, né? Você fala assim, Uhum. cara, mas eu tentava fazer ter meu foco. Mas assim, relacionado à pista, que não era só. Quando a gente fala de BMX, não era só sobre salto, né? Porque eu tinha, por exemplo, uma forma de trabalhar o meu corpo ali no barro, principalmente, porque como que você anda no barro liso? E naquela época estão falando de um pneu 1.9, mais cheio possível que tinha, porque furava o pneu, que a gente não tinha macarrão, não existia nada disso, não tinha Uhum. canote retrátil. Quando eu cheguei em 94 no Campeonato Mundial em Veio, só 3 caras desceram lá. Eu, Tomac e Travis Brown. O Que David animal. Wins tentou descer e tomou um rola que e, inclusive até pouco tempo atrás os caras usavam a minha imagem como referência para as outras provas. Que Eu tava de legal. Calói com o Barende, assim, ó, o Barende meu lembra aqueles Barende que era curvado? Lembro. Aham. Eu tenho vídeo, esse vídeo de vez em quando eu posto ele Bom, nas, com certeza que você chegar lá em Vail e mandar na descida, você volta para o é, Brasil se sentindo muito confiante. Não é. tem como isso não te trazer essa Hum, referência de fora, assim, não, de que você tem um lugar nesse esporte. eu acho assim, toda vez que a gente ia para o Mundial, não só eu, como qualquer outro atleta, a gente tinha uma bagagem enorme, né, que você trazia de lá, uma lição que você fala, era mais uma lição mesmo do que próprio, falar assim, Que resultado. mas era uma lição. Só que o que aconteceu? A partir, eu acho que assim, uns 3, 4 anos, eu via como lição. A partir de um outro ponto, eu falava assim, não, eu preciso Tem ver que de uma mudar. forma diferente. Não, não Que é foi o que só o ir Avancini lá, fez. exatamente. Só que o Avancini, o que aconteceu? Ele foi morar para fora. E você tem que você tem que acordar de manhã com os caras ali, falar a língua dos caras, porque senão, queira ou não, Vivi, a energia, né, da gente sul-americano, hoje mudou bastante, mas naquela época os caras te viam como assim, você é mais um que tá vindo aqui encher o pelotão.
E você tinha essa visão que você só olhava para cima e os caras tinham uma visão que te olhava para baixo. Sim. Então, essa energia, você não conseguia passar essa barreira. E não Eles era ainda tentam manter, algumas assim, pessoas tentam manter isso porque é benéfico para eles. Tem algumas exato. boas almas que não são mais assim, mas Olha, e o a gente sabe que não é Avancini, fácil. eu vejo assim, ele não é um cara mais técnico do planeta, né? Ele é um cara que mais trabalhou duro para estar lá. E essa melhor forma que define ele, de olhar para os caras, de bater guidão com o Nino e falar assim, cara, quem você pensa que você é? Pô, o Vancini botou no peito e falou assim, ó, e aí, meu, vamos andar junto, entendeu? Então, assim, Uhum. cara, tem que ter, tem que ter E peito para fazer tem uma isso. história ali de bastidores que eu ainda não sei detalhes, mas que rolou alguma coisa no Cape Epic, nessa batida de Rolou. guidão. Não, e dava para ver eles meio que se truculando um com o outro, meio assim. É que, lógico, né? Essa é até uma história que não pode ser muito bem contada, senão vira muito, né, Ah, mimimi, fica muita chatice e tal. Mas tem muita gente, sabe? Aí essa referência, eu lembro que em 97 eu comecei a olhar diferente. 97 eu falei assim, não, ok, esses caras não são mais do que eu. Aí eu comecei a querer um pouco antes pro Campeonato Mundial e comecei a querer ver onde os caras estavam andando para andar junto. Ninguém andava comigo me nas técnicas, era do mundo inteiro, botava nem 5 caras que desciam igual a mim, andava assim tal. Só que putz, os caras tinham um histórico de potência, de endurance ali de que, treinamento. mas eu acho que assim, e a gente tinha muito qualifying naquela época, né? Então, para Uhum. correr a prova principal, como a gente não tinha ponto, a gente tinha que participar no qualifying na quarta-feira. Eu falava, nossa, de novo. Aí, porque era assim, classificação para o Campeonato Mundial direto, 40 pessoas. O Sim, resto vai para volta para classificatória. casa. E os brasileiros, como a gente só ia para o Campeonato Mundial, não ficava indo Copa do Mundo, que não tinha dinheiro, que sempre tinha uma desculpa, tá bom, eu falei, vamos lá. Na Alemanha, em St. Wendel, teve uma dos qualifying que eram duas baterias. Uma foi o Abraão e outra que fui eu. A minha bateria tinha Mark Hanisch, Cadel Evans Ou, e eu acho que era o Dario Acquaroli na época. E eu larguei na mesma fila que os caras. Eu falei assim, vou grudar na roda desses caras e vou até o final. E e fui, aí? e fiquei em sétimo. Porque Uau! tinha uns 80 na bateria, porque classificavam acho que 27 na minha, pelo coeficiente que tinha lá, e mais ou menos isso na bateria do Abraão, para juntar mais ou menos uns 100, 120 caras, que era que a largada era mais ou menos isso aí. E eu terminei com os caras. Só que eu fiz tanta força, assim, meu trabalho psicológico foi tão bom, tão decisivo ali, que no final das contas eu acabei, acho que até fazendo força demais e me abalou psicologicamente pro domingo, porque eu falava assim, cara, consegui andar com os caras. Aí fiquei um pouco satisfeito, mas ao mesmo tempo não sabia se ficou cansado e fiquei com meio. O meu reloginho biológico Deu um tilt ali. deu um Você perdeu, tilt. aconteceu uma coisa nova na sua vida e você falou: o que que eu faço com É, essa informação? exatamente. Mas eu devia. Por quê? Só que se eu tivesse mais tempo, mais vezes para fazer isso, eu tinha certeza que eu Com brigava com os certeza. caras. Porque os Com caras não, certeza. não andavam comigo na técnica, assim. Andava, mas. E é só assim, é assim que a gente evolui, né? E por isso que é bom começar É. cedo, e começar nas categorias de base, porque é lá que você tem a oportunidade de ter esse tipo de aprendizado, por exemplo. E quando a gente fala técnico, Vivi, é você dar uma volta rápida no circuito, passando no teu limite de força física, tentando se desvencilhar de um rock garden, uma raiz, uma forma que você não perca tempo. Porque assim, às vezes você ter técnico, você não vai ganhar velocidade, você vai economizar mais energia. Então as pessoas têm que entender que a técnica apurada, você consegue transpor os obstáculos com mais facilidade e ganho de energia. Muito bom. Tem uma visita aí? Tem. E aí, tá me filmando. Ah, que legal. Muito, muito bom. Antes da gente entrar no assunto de você como professor, da sua escola, de pilotagem e tudo, eu queria trazer um assunto que veio na conversa com o Vando no programa que foi pro ar em dezembro.
que ele conta uma história de 3 anos seguidos em que no Campeonato Brasileiro você, ele e o Pichai estavam trocando de posição no pódio. E que em determinado momento o Pichard falou: pô, o Pichard não tinha ganhado ainda, você já tinha ganhado, o Vando já tinha ganhado e o Pichard ainda não tinha ganhado. Aí o Pichard falou: pô, em algum momento a gente podia trocar essas posições, né? E aí no ano seguinte trocou e foi o Pichard que ganhou. Eu queria saber o que você lembra dessas disputas com esses dois, como que foi essa fase de competição? O é engraçado, né? Porque quando, logo no começo, que eu comecei a ter, eu virei uma referência, e a própria referência, quando você vira, todo mundo te respeita, né? Nem você vai na competição já quase meio que o caminho ganho, né? De tanto que as pessoas falam, nossa, a pista era isso, o Raveri tá aí, nossa, choveu um pouquinho, nossa, tem essas coisas. Só que os pilotos, eles foram melhorando também, né? Foi Aham. passando um ano, você abria 10 minutos, você começa a abrir 5 minutos, começa a abrir 1 minuto, daqui a pouco você fala, cara, o cara não larga do meu pé. E aí você tem que brigar pelo lado psicológico, né? E quando foi a etapa que teve, que o Vando ganhou, que foi aqui em São Paulo, acho que no Riacho da Serra, alguma coisa assim. Foi numa estância aqui, e aí era classificatória para Olimpíadas. E o que aconteceu? Não ia ter Campeonato Brasileiro, não sabia se ia ter, aquela velha história que a confederação não se resolvia. E aí teve, eu não estava bem fisicamente. Eu tinha feito um período que eu achava que o brasileiro ia ser um pouco depois, e os caras colocaram antes e falou que ia ser classificatória para Olimpíadas. E eu fui com o psicológico meio abalado. Tanto é que eu treinei que nem um doido em pouco tempo, aí fiquei cansado. Cheguei na prova eu liderei a prova, estava super bem. De repente também me deu um tilt lá, eu comecei, aí o Vando ganhou. Aí nós fomos para a terra, acho que no ano anterior, no ano depois, fomos para a terra do Pichide, que eu estava bem. Porque assim, Vivi, nunca fui um cara assim, não sei se isso é egoísmo, eu era muita vontade de vencer. Eu não conseguia perder para uma pessoa 2 vezes seguida, não entrava na minha cabeça. Não entrava, falando, não posso perder, não é assim que funciona. Nossa, eu tinha uma coisa dentro de mim E que aí você estudava a pessoa, que você estudava estudava tudo, o que aconteceu? tudo, Por, estudava tudo. porque, assim, poderia ser. Porque você sabia que você tinha forma física para conseguir. Então, qual foi a É, construção ali que precisava de ajuste? eu via dois lados, né? Eu me via, né? Por Aham. que que eu não ganhei? E via o lado por que que eu perdi. Então tem que ver isso aí. Então lá, quando eu perdi um ano anterior pro Vando, realmente eu perdi para mim mesmo, porque eu não estava bem, não tirei dos méritos dos pilotos que estão ali. E daí, o outro ano de seguida, eu falei assim, não, agora eu vou corrigir isso aqui, vou focar um pouquinho mais, que eu não estava tão focado. E dependendo da pista, e a pista lá realmente, lá no sul, era muito técnica, eu falei assim, só que tem coisas na vida que você, às vezes, não sei nem te explicar, mas até externamente ali, acontece coisas que você não consegue controlar. Eu lembro que eu estava com a Scott e não tinha como perder aquela corrida, que eu estava assim, extremamente forte, e realmente eu estava porque rebentou minha corrente na primeira volta, tá? Acho que o Rubinho e o Pichard, ele acelerando no começo de prova, e eu andando ali na primeira volta, ali assim, totalmente controlável, né? O meu jeito ali, a minha pulsação, tudo ali. Eu falei, nossa, tá Tava em do jeito que casa, você tô me queria. sentindo. A hora que eu quiser atacar, eu vou. Aí arrebentou minha. Aí o que aconteceu? Eu encurtei a corrente no dia anterior e o câmbio XTR naquela época, o case, ele não podia ir muito para frente, que senão ele meio ele quebrava uma molinha lá interna. Hum. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. E eu falei pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, é, tá batendo muito essa corrente, corta um elo para mim. Aí ele tirou um elo e aí só que ele falou, Ravel, o seu câmbio ficou muito esticado. Eu Aham. falei assim, não tem problema, eu não vou andar muito, eu vou tentar controlar a marcha, porque era Rodrigo era o coroão e mecânico? Rodrigo É, Yamaguchi. Yamaguchi? É, Ah, o Yamaguchi é outro que precisa visitar a gente aqui. também. E Grande aí, mecânico. e aí ele falou, ó, velho, seu câmbio tá curto. Eu falei assim, não, eu vou assim mesmo. E aí o que aconteceu? Durante a prova, tinha um salto que a bicicleta, a Fura tem o triângulo que ela baixa muito e estica, né? Sim.
E a hora que deu aquela esticada, eu tava com o corão e acho que segunda ou terceira marcha, e o câmbio esticou demais e o case, pum, soltou, minha corrente ficou boba, não arrebentou a corrente, na verdade, quebrou esse case. Aham. A bola escapou dentro do case. E eu tive que abandonar a prova. Eu falei, nossa, não acredito. Nossa, eu não acredito. Abandonei a prova. Então, assim, tem coisas que, né, que você fala assim, cara, meu Deus do céu, como é que pode? É, E esses aí, problemas mecânicos, é que nesse é, caso foi uma escolha sua, um risco que você decidiu ter. Nossa, deve doer muito. Deve doer muito. não, É mas muito nunca, frustrante. nunca imaginava que, porque hoje, se você pegar o câmbio, você pode virar ele no avesso e para cima que ele não quebra. Mas tinha É. um shadow do XTR que fazia isso. Cara, difícil, né? Engolir essas histórias. É. E hoje, quem que te inspira? Hoje eu acho que, putz, tem uma pessoa que me inspira muito, que é meu pai, né? 78 anos, eu vejo ele subir telhado, assim como, não como esporte, mas como modo geral. E eu acho que, como esporte, hoje, quem me inspira mesmo, eu acho que não é um piloto, mas é a forma como eles estão conduzindo a pilotagem, né? Dentro do esporte, minha inspiração é ver o quanto esses meninos novos estão evoluindo em todos os aspectos. Como é bonito de ver, né, até as meninas, quando eu vejo assim, assiste uma Copa do Mundo, você fala assim, cara, que pilotagem, né? Tem aqueles rampage da vida, eu fico assistindo aquilo, falo assim, cara, acho que eu não teria coragem de saltar esses 20, 30 metros que os caras estão saltando, assim, é um negócio tão, eu fico tão assim, emocionado Impressionante. e não é, porque se a gente for ter um como referência hoje, não dá. Você tem que ter vários pilotos como referência, né? É uma geração, Mas como sim. ser humano, assim, e eu vejo focado muito, porque meu pai é uma referência para mim, e não por ser pai, mas pela condução e condução como ele é, um cara que eu vejo subir no telhado, fazer as coisas, trabalha comigo e faz as coisas, e sempre quando eu tô em Itu, eu pego ele, monta no carro, todas as coisas, eu vou para reunião, levo ele, ó, ah, não, eu Ele vou é o ficar seu grande aqui. parceiro, né? Desde Ele é que você. parceiro, Quando, quando eu leio sobre a sua história, você agradece muito ele, porque seus pais é, te apoiaram ali em te dar a bicicletinha apoiaram. quando você era criança. No início minha mãe queria assim, não, vai estudar, aquela história de todo mundo, né? Vai estudar, menina, que você fica atrás de bicicleta, isso é coisa de vagabundo, não sei o quê. Eu falei, não, mãe, bicicleta vai me dar futuro. Ah, vai dar nada, isso não te dá futuro. Os meus pais, eu lembro que uma vez minha mãe tinha uma Brasília azul, logo no começo, acho que foi em 91, 92, tinha uma Brasília, nós fomos correr uma prova, Campeonato Paulista, aqui em São José dos Campos. E o Oswaldão corria o Campeonato Paulista. Não lembro se o Ramiro estava nessa etapa. E o meu grande adversário nesse começo foi o Oswaldão, né? Então, e eu lembro que eu ganhei dele, assim, e meus pais, o maior orgulho. Daí começou a vir minha avó, meu avô. Eu lembro o Campeonato Brasileiro que teve em São Roque, eu tinha que ganhar do Mazarão de todo jeito, que era uma rivalidade assim, foi uma rivalidade de família, começou a virar equipe, você não faz ideia. Caramba, Ô, pesado. meu tio arrumou a maior confusão em Sambação da Grama, saiu com o Toninho Fernandes na pancada, no meio da largada. Gente, Mas foi assim, um negócio maluco, assim. Mas meu tio era meio, né? Bicho, tomava um gorozinho ali já virava o bicho. E os caras de outro lá também não levavam desaforo para casa. Então, o que acontecia? Aí refletiu isso na corrida. Eu falei, não, eu vou ter que ganhar, porque se eu não ganhar, vai virar. Vou e virar aí? motivo de piada. Eu ganhei essa prova lá em São Roque, só que o que aconteceu também? Quando eu cheguei lá na prova de São Roque, que era a última etapa do campeonato, minha mãe falou assim, meu pai falou assim, não, nós vamos lá, tal, né? Eu falei assim, eu já sabia que meus pais iam, que para mim era uma fonte de inspiração ali. Quando eu cheguei lá, tava minha avó, meu avô, sobrinho, um monte de gente. Cara, eu vi, e eu não sabia. Foi de última hora. Quando eu olhei minha avó ali, eu era muito apegado à minha avó, eu falei assim, meu Deus do céu, hoje eu tenho que ganhar. Aquilo me deu uma inspiração tão grande Uhum, do apoio da que família é, ali, eu te mas, ver. mas depois, né, hoje eu tenho amizade com o Mazaron, a gente conta daí das Passou histórias. essa fase, Nossa, essa mas era rivalidade. engraçado. Vocês hoje dá para dar risada já.
Já, nossa, faz tempinho já, Ah, que só ficou bom. naquilo lá. E eu quero fechar essa conversa sensacional falando mais dessa questão de pilotagem e antes de falar da escola, um gancho do que você falou dos jovens e do que você tem visto em rampages da vida, em Copas do Mundo. E a gente está vendo que por conta de rede social também, YouTube, os jovens que estão entrando no esporte estão entrando muito mais pelo lance da gravidade e de fazer saltos e de fazer manobras no ar do que de pedalar, né? São jovens que eles nem têm muita técnica de trilha, por exemplo. Você bota um moleque desse que salta pra caramba pra andar em trilha técnica, nem sempre vai dar bom. E umas coisas insanas, assim, umas manobras que você nunca imaginou ver. Que a gente pode pegar um pouco a referência do skate também, que tem cada vez mais manobras mais incríveis e mais viradas no ar, e 360 que virou infinitas voltas. E na bike tá indo para o mesmo caminho. E tudo pelos likes, né? É o que parece. É tudo pelos likes. Assim, se você não posta, não vale. É. E com certeza tem uma galera que pilota e que faz essas coisas sem postar, porque tá ali pelo prazer, pela essência do esporte, mas eu fico um pouco assustada de ver essa geração de gente postando e os likes, e então vou tentar dar mais uma pirueta, vou fazer mais alguma coisa. Que você. Isso te inspira ou te assusta? Não, assusta, com certeza. Tem um lado aí, se você pegar um Rampage, eu acho que ele é um pouco mais selecionado dos pilotos, uma seleção dos Uhum. pilotos, Até porque eles são escolhidos, né? eles Não é são qualquer um que escolhidos. entra. A Red Bull não é louca de chamar, falar, se inscreve aí, pula lá o barranco. Então, essa parte é inspiradora. E um dos caras que eu vejo, se fala assim, cara, esse cara que é o Brandon Sambonic, que é um Hum, dos caras que, assim, é incrível. Esse cara, parece que ele tem um negócio com a bicicleta, é inacreditável. E é um cara, assim, que tem uma vibe meio diferente, faz as manobras de slopestyle, é, conduz ali a bicicleta, mas você vê que tem um estilo de vida, pô, muito legal. Agora, tem os meninos que realmente que você está falando, né? Lógico que a gente nem. Eu conheço pessoas aqui mesmo da cidade que saltam demais, mas infelizmente, que a gente falou, o like está prevalecendo. E, e isso é perigoso, né? Eu até, lógico que eu sou uma referência até para poder dizer que eu faço aulas de mountain bike e gostaria que esses meninos, e eu estou sempre à disposição, sempre falo para os meninos, falar, meu, independente se você vai me pagar ou não, se você está precisando, não precisa nem me pagar, vem aqui, o que eu puder passar de experiência, né? E tem uns meninos aqui em São José que eu passei bastante experiência, né? De salto, de conduta, ó, cuidado aí, ó, cuidado com sua suspensão, ó, não encha, né, tanto aqui, não, ó, não deixa o pneu murcho, ó, não faz isso, não faz aquilo. Mas aí, Vivi, é a velha história, né? A gente está no mundo digital que, infelizmente, está cada vez, eu não digo se é pior, mas está cada vez mais essa condução do like aí. Às é, vezes, às vezes eu me vejo fazendo isso, eu falo assim, cara, peraí. Eu fico, né? Fica saltando demais, fica fazendo isso e tal. Será que. Porque tem que meio que se policiar, né? Você não achar que você vai fazer qualquer coisinha. E eu não posso simplesmente também ficar saltando muitas coisas, apesar de eu gostar de saltar e fazer isso quase que todo dia, que os meninos também vão ver eu saltando e vai falar assim, ah, vou fazer igual o Ravelli, né? Então tem que tomar outro cuidado também, mas, sim, porque você mas influencia as outras influencia, pessoas. É. influencia, porque inclusive eu fico muito com medo esses dias eu tava falando com a Trek, falei assim, criar alguns desafios. Falei assim, os desafios eles têm que ser criados mais mobilidade ali, um equilíbrio. Não dá para falar para o moleque, vou fazer um desafio, vou soltar 2 carros. Daqui a pouco os moleques estão saltando 10, estão se matando. Sim, Daí não vira acaba. É, em vez, aí se a sua referência não serve. Né? é. É, Mas é difícil, né? É um assunto até polêmico, né? Que você for pensar, como é que a gente controla isso, né? Como é que você começa a ter
molecada de 10, 12 anos estão virando um Não, avesso, né? não controla, até porque tem muito pai que incentiva. E aí o pai É, incentiva, cria conta para o filho para mostrar o que o filho está saltando, o que ele está fazendo. E aí o é, filho, na infância, ele já fica abastecido por aquilo, e aí tem patrocinadores. Então, assim, e aí, assim, eu vi essa semana passar o, o, o mais jovem a fazer tal salto de Whistler. Postaram lá em algum site famoso de bike. E aí eu comentei, falei, cara, eu espero que, assim, não vire uma competição de quem é o mais jovem a fazer essa pista, porque é, não precisa, porque deve chegar outro pai com o filho mais novo e vai botar o filho para fazer aquilo. E daqui a pouco, eu não sei, assim, livre-arbítrio, cada um faz o que quer, sim, sim, mas eu não acho que a gente tem que fazer isso. Isso sai da essência do esporte, né? A gente está fazendo isso para estar junto com amigos, para aproveitar, para ter um estilo de vida, para ter uma qualidade de vida, e não para ficar passando o scroll da timeline é, do TikTok, do Instagram, vendo o vídeo dos outros fazendo aquela coisa e gerando vontade e inveja e FOMO, né? Para os outros que não estão vendo, né? Agora estou entrando numa análise mais profunda, mas é. Não, mas eu você acho que tem sabe toda uma que responsabilidade da sua parte quando você escolhe o que você vai postar ou não, para você não influenciar uma pessoa que você sabe que não está tão preparada a fazer aquilo. agora você sabe que né, independente se é jovem ou não, as pistas que estão construindo, elas têm que ser meio que tem que tomar um maior cuidado. Eu vejo algumas aqui no Brasil, né, a gente começa, eu vi algumas pistas aí que a gente começa a olhar a Copa do Mundo, que são pistas projetadas por um trail builders, pessoas que e não dá para a gente comparar uma pista, vou pegar uma Copa do Mundo e vou pegar um Campeonato Brasileiro aqui e vou fazer. A gente fez uma pista aqui, o Campeonato Brasileiro no Mobile, e o Mobile tem, a cada 2 metros tem uma rampa. Uhum, E a gente tentou fazer de uma forma assim, olha, tanto é que caiu muita gente, né? Por quê? Porque as pessoas entravam na rampa sem saber o que estava acontecendo. uhum. Então não é só o menino que está querendo se exibir, mas também a gente tem que tomar cuidado a pista que está sendo construída. Tanto é que tem algumas rampas aqui que a gente tinha o bico dela mais Jogando para pontudo. cima. Eu falei pro Rodrigo do Mobile, falei, Rodrigo, vamos tirar esses bicos, que isso vai ejetar muita gente. Nossa, vai virar uma Porque o bico ele catapulta. exige um timing e uma técnica Né? mais refinada. A gente tirou vários bicos, mas mesmo assim não teve jeito. Teve lá uma sequência de tombo. Porque os caras iam ganhando velocidade, ganhando velocidade, a bike começa a ter um deslocamento, né, pro ar, e aí um pêndulo que o cara não consegue saber o que está acontecendo ali no momento do lançamento, não sabe se puxa a frente, não sabe se puxa atrás, às vezes o cara deixa neutro, que é pior ainda, deixa o corpo neutro e é ejetado. E não é só o que aconteceu com essa molecada, tem muita gente marmanjo também, que está tentando fazer coisas absurdas e estão caindo feio. Eu vi vários vídeos aí de um campeonato, não sei se foi Sul Mineiro, não sei se foi algum campeonato, não sei se foi em Goiânia, que um cara tomou um rolo, um não, vários, tomou um rolo num gap, né, que tava saltando de cima para baixo, que os caras vinham e tomavam uns rolos. Ah, lembra da Copa do Mundo que teve lá no Rio, lá? Que teve uma semana antes da Copa Internacional? Pô, Sim, foi um festival, né? foi. Lá foi seríssimo, né? Foi Porque um teve fraturas, teve festival. lesões ali sérias. Então, Vivi, ali, eu confesso para você, ali foi mal, tem vários obstáculos que eles foram mal produzidos, no sentido de machucar, entendeu? Assim, poxa, podia ter uma recepção diferente, ter uma inércia do movimento ali que podia ter reduzido, sabe? Uhum. Era muita pressão, é uma pista muito, Do em jeito que ela alguns estava pontos feita, não veloz tinha perdão, né? e recepção muito chapada. Eu falei, cara, não dá para ser assim. É. No, eu sei que houve algumas adaptações para a Copa do Mundo em si, né? Depois Sim, sim, da etapa da corrida teste, né? Entre aspas. né? E, Ravena, então conta pra gente da sua escola, como que faz para ter uma aula com você, como faz para participar de uma clínica, que aliás
Foi onde eu comecei, em É, 2011. Você foi meu primeiro professor, quando eu não sabia onde procurar, eu não sabia como é, começar no mountain bike, porque não tinha informação, não é, tinha YouTube com canais falando disso, não tinha nada. E você foi quem me acolheu, assim, e falou: tudo foi, bem, vamos começar. E eu né? participei de todas as suas clínicas, fiz vários finais de semana, e Foi bem foi minha legal. base. E foi assim, engraçado que se você fizer uma aula hoje, é completamente, não digo diferente, tem muita coisa ainda que eu trouxe de lá, mas, cara, como evoluiu assim, né? É. Porque aquilo que eu te falei, vai evoluindo, 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 enfim, a gente E vai é muito entendendo legal que que você, como professor, está aberto para evoluir também e sim, aprender novas sim, técnicas de ensinar. é. E eu acho que a técnica em si, para dar aula, eu não digo que o cara tem que entender um pouco de física, porque tem muita coisa ali Com que certeza. você não é, que você fala, pessoal, não estou aqui para falar nada de achismo. Ou a gente faz dessa maneira aqui, ou vocês vão ter problema. Ah, vai saltar? Se não fizer isso aqui, postura, tal, do corpo, se não trabalhar com a suspensão assim, se deixar o pneu muito murcho, se fizer isso, vocês vão ter problema. Então, tem algumas coisas que não tem jeito. Agora, eu, ano passado, inclusive, eu não tenho feito muitas aulas, porque eu fico nessa, conciliando muito com provas. Eu tinha um projeto ano passado, até com o começo do ano, com a GTS 1001, onde eu cuidava da linha deles lá, daí eu saí, fui para Trek. Então, assim, hoje eu não faço só aula, né? Tem que fazer um Uhum. monte de coisa. E a gente está abrindo um bike café lá em Itu. Oh, que Então, assim, bacana. tô fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, só que a parte de competição, de organizador, é uma coisa que cansou um pouco, sabe? Foram, quanto? Acho que 20 anos fazendo? Nossa, foi bastante tempo. É, o GP Ravelli era uma das principais corridas É, do exatamente. Brasil, que É, trazia o público amador para as total, competições e participei total. de vários, morro de saudade. É, Foi a gente minha primeira prova de XCO foi aquela Pague Tudo, pague menos, pague Pague menos. Menos. Foi a minha primeira prova de XCO da vida. Antes disso, eu nunca tinha Foi tido contato com o que era o XCO. 2015, né? Acho que foi isso. Foi. Nossa, deu uma premiação grande e tal, foi Tinha. bem. O É. Avancini ganhou uma etapa e o Fed ganhou no outro ano. As aulas, né, a gente está fazendo hoje, como facilitou bastante, porque tem vários bike parks, né, aqui no Brasil, vários sítios aí que estão com Uhum. pistas boas. Eu tenho construído alguns obstáculos de técnica em algum desses bike parks, lá em Araçoiaba da Serra, aqui no X-Park, aqui em Tupéva. Eu tenho feito vários obstáculos ali para um nível intermediário ali, talvez. É que o básico, quando você fala básico, né, o básico é quase não tirar a roda do chão, né? Porque tirou a roda do chão já começa a virar um curso um pouco mais intermediário ali. Mas e não tem fim, porque nós vamos aumentar, acrescentar. Então, esses são, ó, né, tem aqui em São José dos Campos eu faço também, que tem uma pista muito boa, que é o Alberto Simões, tem o Obai também, mas o Uhum. Obai é uma pegada um pouco mais endureira, né, um negócio mais Uhum. enduro, e com as bikes elétricas também, eu tô andando bastante, facilitou muito, peguei muita coisa ali de referência, né, de centro de gravidade, pressão, nossa, foi muito bom ter andado bastante de elétrico. Então, aumentei um pouco mais, inclusive, esse leque meu de técnicas, né, de poder mostrar isso para os alunos. Aí depois, se você até, eu posso deixar um contato, né, depois a hora que você A fizer gente aí vai colocar na descrição isso. e os links nas redes sociais, mas Ah, o arroba é te seguir. Quem te segue no Instagram vai estar por dentro de tudo que você organiza, não, exatamente. que é o E a arroba Márcio Ravelli Oficial, se eu não me engano. É, marcioravelhooficial.com. que é um perfil Tá. verificadinho, profissional, quase 100 mil seguidores. Inclusive, a Incrível. gente tá batendo esses 100 mil aí. Nós vamos fazer uma boa Vamos, declaração aí para incrível. agradecer, né? Porque, independente Merece. dos likes, acho que a gente tem que agradecer cada Merece muito, seguidor que Ravelli, tá aí. mas merece muito e olha, obrigada por passar por aqui para contar um pouco da sua história.
quer agradecer algum parceiro, seus parceiros? Tem alguém aí que você Hoje quer? eu tenho os meus parceiros que é a Trek, né, que ela patrocina com a bike, tem a Goodyear que me dá os pneus. A gente até fechou com a IOP, são óculos, agora a gente recentemente, né? Tem a Lamaga que cuida das minhas roupas. O Bob, MTB 90, me manda as manoplas também. Então, esses são os meus apoiadores. E na parte de alimentação, eu tenho a Sudrati, que me dá todo o suplemento para a gente poder ter um pouquinho mais de força aí na pedalada. E Sensacional. agradecer a todo mundo, minha família, agradecer demais, porque o pessoal sempre está comigo, minha esposa, a Graziele, meu pai, minha filha que trabalha comigo, inclusive os cursos, né? Depois a gente deixa ela que cuida toda da agenda dos Uhum. cursos meus. E é isso, eu acho que a vibe que a gente tem da bike, que é muito importante aí, que eu mais gosto de fazer é tudo sobre a bike. Aliás, é a única coisa que praticamente sabe fazer, né? Ah, mas Ravelli, como diz o pensador, uma vez atleta, para sempre atleta. É. E essa é a sua sina. O bom, eu sempre falo que o importante é você evoluir a cada ano, né, fazendo o que gosta. Inclusive, eu me reinventei muito com a bike, sempre anos e anos e anos e anos, tentando evoluir cada vez mais. Incrível. Obrigada por compartilhar um resumão dessa sua trajetória incrível aqui com a gente. Bacana, obrigado você. E quem sabe a gente faz um segundo capítulo contando as presepadas do mountain bike nas viagens dos campeonatos afora. Espero aqui para essa. Boa.